Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita segunda-feira à noite, ontem, que foi distribuído na manhã de hoje por 210 emissoras, divulgado por 210 emissoras, na manhã desta terça-feira, 29 de julho. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos ao comentário. Bom dia. Ontem foi dia do agricultor. O agricultor é o sujeito que está botando comida na nossa mesa e na mesa de 1 bilhão e 600 milhões de terráqueos. E, ao mesmo tempo, mantendo a nossa capacidade de importar, trazendo divisas para o Brasil. Mas o que atrapalha o agricultor muito foi removido pelo Congresso Nacional. O tal de licenciamento ambiental. Uma burocracia terrível para esmagar, para impedir o progresso no Brasil. É isso que impede, por exemplo, ferrovia. Está passando no cantinho de uma reserva indígena. Não pode, meu Deus. Né? Mas aí o que eu queria falar é o seguinte: eu vi nos jornais e tal, compraram páginas dos jornais principais do país, letras garrafais, veta Lula, né, para esse projeto que, enfim, torna civilizado o licenciamento ambiental, domestica, né, porque é agressivo, faz parte da guerra contra os produtores. Então estão pedindo veta Lula, e aí tem um monte de entidade. Aí eu passei a ver uma por uma. Não tem nenhuma que produza, só consomem. Esse é o nosso problema. Né? Bom, gente, mais uma. Ontem na audiência com o juiz auxiliar de Moraes, 2 oficiais superiores, creio que tenentes-coronéis, foram fardados. Né? Um deles, inclusive, estava no expediente, ativa. Né? O outro parece que está preso, mas ele está preso num quartel, ele tem que estar fardado no quartel. Para sair do quartel, né? Recebe a continência de sentinela, sai fardado. Tiveram que pedir terno emprestado. Aí o advogado perguntou e o juiz auxiliar respondeu. Eu vou ler aqui porque eu ouvi da boca dele, saiu no G1, disse o seguinte: isso foi determinação isso foi determinado pelo ministro relator na medida em que a acusação é voltada contra militares e não contra o exército como um todo. Fecha aspas. Vocês entenderam? Voltada na medida em que o exército como um todo. Tá estranho, né? Mas enfim. E depois não tem lógica. Se são militares, estão fardados. Eu já vi Mauro Cid, por exemplo, fardado, prestando depoimento. Ultimamente não, mas os primeiros dele ninguém reclamou. Não? Ficou tudo estranho, né? A fala, a língua prevista no artigo 13 da Constituição, que é a língua portuguesa, e, enfim, Moraes não quer ver farda lá dentro. Fica aqui o registro. Bom, falar nisso, né? Pegaram o celular de Bolsonaro, vocês viram, né? Entraram na casa dele, assim, de uma hora para outra. Parece que é resposta a Trump, né? Trump disse, olha, tenha essa alíquota, essa tarifa que vai entrar agora, na sexta-feira,
porque vocês estão perseguindo Bolsonaro, bolsonaristas, não tem transparência na eleição e tal, além das questões econômicas tarifárias, né? E aí veio a resposta, a polícia cedo na casa dele pegou o celular. Tudo tá, foi ordem judicial, né? Embora, como disse o ministro Marco Aurélio, Bolsonaro não é mais presidente da República, portanto o foro dele não é mais o Supremo, é a primeira instância, como foi de Lula, 13ª vara lá em Curitiba, né? Bom, mas enfim, a questão que eu queria falar é a seguinte, que está saindo agora no jornalismo, na mídia, na imprensa, frases, palavras, diálogos que estavam no celular do Bolsonaro e que a polícia levou. Está tornando público, houve alguma ordem para romper, rasgar a linha 12 da cláusula pétrea, artigo 5º, que fala na inviolabilidade das comunicações telefônicas. Será que houve isso? Em qualquer país sério, alguém seria responsabilizado por essa violação, não? Por essa quebra de sigilo. E, por fim, o presidente do INSS, eu vi isso na agência oficial, está dizendo que até agora 1.147.000 pessoas que foram enganadas, né? Aposentados e pensionistas enganados, serão ressarcidos e que 2.295.000 estão aptos a fazer acordo proposto pelo governo federal para antecipar o reembolso e não entrar na justiça. Mas a própria notícia diz que faltam 4.800.000. Por quê? Porque é difícil para essas pessoas, ou ir a uma agência do Correio, ou conseguir entrar no site da Previdência. Eu tenho aqui o caso de uma senhora, né? Aí ela disse que queria. Aí veio uma exigência. A exigência que veio é que ela tinha que ler isso aqui. Que não encontraram provas de que ela deu permissão para fazer o desconto, né? Nem encontrou a devolução dos descontos e que o INSS vai fazer a devolução dos valores descontados indevidamente. Só que tem que marcar sim, aceito receber, né? E aí tem que, ao concordar, ao botar esse sim, desiste de ação judicial, desiste de processar o INSS. Desiste, inclusive, de ação já existente. E o presidente do INSS disse que quem desistir de ação já existente pode pagar os honorários do advogado da ação que foi interrompida. Agora, tudo que todo mundo quer saber, na ponta quem está, hein? Quem está na ponta que recebeu toda essa dinheirama de toda essa gente? São milhões de pessoas e bilhões de reais. De Brasília, Alexandre Garcia.